história não. O Tele, se estivesse chovendo, não estivesse chovendo, se estivesse chovendo, ele punha aquela capa amarela de lona, que devia ter aquela acho que pesava 1 tonelada. Ele punha a capa, punha com saquinho de lixo, saquinho plástico de supermercado naquela época, né? E saía no campo, das 7 da manhã pegando. É verdade essa história. Ele pegando as ervas daninhas que tinha no gramado e punha lá. E quando você conversava com ele, era aquela história, algumas vezes que a gente andava junto, várias vezes. Ele me ensinou uma coisa que eu carrego na minha vida. Do mesmo jeito que um teatro tem que ter um belo palco, tem que ter uma bela acústica, tem que ter uma bela coxia e, óbvio, um bom local para a plateia assistir, uma boa condição de iluminação, o palco para um negócio chamado futebol chama-se gramado. Mas a grama fala. Aquele cara que está ali trabalhando com ela, ela fala. Fala a linguagem dela, que nem o animal fala, a linguagem dele. Você sabe quando o teu cachorro está com fome, está com sede, a grama também ela te fala, na linguagem dela. A natureza. As pessoas às vezes imaginam, né? Assim, mas lá no meu jardim, na minha casa é bom, eu pego a mangueira, eu bato água, a planta fica boa. É bem assim. Um dos bichos mais vagabundos do mundo, se você bobear, é a grama. A grama, por ela vai ficar deitada numa rede, tomando uma aguinha de coco, que é a delícia dela. Sossegada. O Dario chegou aqui como se fosse o camisa 10. O Dario nunca foi camisa 10. Ele estava na base lá, mas ele chegou, na verdade, a posição do Dario era um pouquinho, mas ele veio com a 10 que a gente precisava de um 10. E teve toda aquela história, tanto que o Dario foi vindo, né, de 10 para 5, de 5 virou o quarto zagueiro. E a do Dario também, e o Dario é uma pessoa que ele vive no Morumbi até hoje muito. Então o Dario, esse é um cara de resenha boa. Você falar do Sarinho Chulapa, é uma coisa... O Leandro Guerreiro, é loucura. O Souzinha, o Aloysio Chulapa. O Aloysio, essa casa, praticamente ele está... Mensalmente ele está aqui. Então, o Aloysio, você sentar com... Então, são coisas muito importantes que a tua vida levou. O Zete, quando chega aqui no Morumbi para se restabelecer, que ele vinha do Palmeiras, depois teve aquele problema no jogo do Flamengo que ele teve, de se cuidar e tal, o Zete vem para cá, que ele está fazendo uma reabilitação. O primeiro contato com o Zete está fazendo reabilitação, e naquela época, no salão de festa da Social, foi feita uma exposição de quadros, porque o Zete era pintor. E o Zete fez uma exposição de quadros. E foram vendidos todos os quadros. Então, ver aquilo com o Zete foi uma coisa maravilhosa. Tem um momento, eu era adjunto do futebol amador. Então, quando o Rogério, o senhor José Acras, era um ex-conselheiro nosso, falecido, mas um grande São Paulino, ele que traz o Rogério, né? E o Rogério, quando chega para ser apresentado, o Rogério sempre com aquela personalidade, né? E é hábito, não, vai ficar atleta, vai ficar aqui um mês aqui para treinar. Na hora o Rogério, não, se eu não tiver qualidade para mostrar em uma semana, trabalho no Banco do Brasil, estou de férias. Então, você nota, é uma salada de fruta, de histórias, que não, é impossível de não ficar no teu coração de uma forma absurdamente. Então, cada vez que alguém pergunta assim, o que você lembra do São Paulo? É tanta coisa. E uma coisa de gratidão, né? Só coisa boa você lembra. As coisas tristes que acontecem quando a gente tem as derrotas, elas são grandes, mas elas são pequenas perto do São Paulo. Você faz muita coisa aqui dentro. Acho que todas têm a sua dificuldade, mas muitas coisas são mais de logística, de organização, do que, por exemplo, você depende... É mais difícil cuidar de um gramado, vamos dizer. O gramado tem as suas particularidades. Como que você começou a entender de gramado, a cuidar de gramado? Quando que foi isso? Entrou na sua vida? Não, o gramado é uma coisa interessante. Você falou uma coisa boa, como agora há pouco eu te falei que nós somos um setor meio. Então o setor meio ele tem isso, né? Ele é um setor que ele tem que ter na cabeça o seguinte, que ele tem um setor feito para atender, ser um setor de facilidade, não de dificuldade. Então nós estamos aqui para facilitar as coisas para orientar. Mas é óbvio, quando você está querendo facilitar, tem coisas que às vezes, você, mesmo querendo facilitar, você tem que falar um não ou não. E aí você fala de gramado. O gramado é um treco seguinte. Volto a falar,
aquela história de pegar praga no campo me despertou muita coisa. Naquela época você não tinha os recursos hoje do nosso amigo, quase primo Google, que se apertaria naquele momento e descobria alguma coisa. Então, naquela época que você ia atrás de Barças da vida, literaturas, aí você conhecia o amigo do amigo, ó, me ensina isso, me ensina aquilo. Porque apesar de ser administrador, eu comecei a gostar muito dessa área. E eu tive um hiato. Porque a vida profissional te leva a alguma coisa, você casa, então... Em 2005, eu começo realmente a ficar tarado pelo treco, e em 2007 eu assumo o Pacaembu, entro no Pacaembu em 2007. E aí você está num órgão municipal, nós tínhamos a empresa que, por contrato, quando nós chegamos lá, o campo era uma época que era o campo antigo, o Pacaembu estava no outro momento, e naquela época o secretário de esporte era o Walter Feldman. E o Walter, naquela gestão, ele realmente tirou o Pacaembu da década de 70 para trazer o Pacaembu para uma década mais moderna. Então foi quando o Pacaembu trocou totalmente o gramado, chegou até na drenagem inicial do gramado, mudou a irrigação. Foi um estádio que em 2007 criou o reaproveitamento de água. Então naquela época nós fizemos de uma forma que quem olhava para o tobogã do lado esquerdo, nós tínhamos uma cisterna de 12 mil litros, quem estava do lado direito uma cisterna de 6 mil litros, e debaixo do tobogã 60 mil litros. Então o Pacaembu passou a ter a recuperação de água com 78 mil litros, e aí vai que você, aí você vira tarado e aprofunda mais para os estudos. Foi quando nós mudamos o gramado, tinha uma enormidade. Lá era o maior laboratório de cultura de diversidade de grama, né? E realmente fomos para o nosso novo gramado, e o estudo foi aumentando, essa loucura. E você não para. Porque o gramado, tipo que a gente sempre fala, ele é um ser vivo. As pessoas falam assim, a grama é mato. Não, grama não é mato. Gramado de futebol, que nem gramado de golfe, é diferente de gramado de jardim. Começa pela qualidade da grama. Hoje, para você ter um futebol decente, você precisa usar da grama adequada, que é da família da bermuda. Você pode adaptar, você tem 4 características de grama da bermuda para o campo de futebol que são boas. Você tem uma variedade maior, mas você tem pelo menos essa. Mas aí é você começar a estudar para se adaptar e trazer melhor. Para quê? Para trazer uma melhor densidade do gramado, você trazer uma melhor velocidade de bola, você ter uma melhor estabilidade de piso. O pessoal brinca quando eu falo muito do topsoil, você precisa cuidar muito do topsoil. O topsoil ninguém vê. Que nem numa casa, ninguém vê a estrutura da casa. Ah, mas a minha casa é bonita, mas ninguém sabe como foi feito o baldrame, ninguém sabe como está a laje, foi feito aquilo lá. É quando a gente fala da brincadeira que a gente fala do topsoil. O topsoil é a base de um gramado. Os gramados, por exemplo, nosso estado vem da década de 50, onde o piso da região é um piso argiloso. Os conceitos de hoje, o conceito de grama atual, para você ter uma respiração, o gramado tem um melhor rendimento e tudo, você precisa hoje ter um pouco de areia. Então hoje o Morumbi tem. Hoje o Morumbi você tem, hoje nós estamos vendo aqui a troca do gramado, debaixo dessa daí, você já vê hoje que nós temos hoje um banco de 30 a 35 centímetros de areia, que é um banco já que é onde fala-se, só que é para fazer a base para você ter um melhor gramado, ter uma melhor respiração. Quando você tem areia, porque quando você compacta, você gera hidrogênio. A areia, como a estrutura dela, hidrogênio. Então, se você tem um jeito, quando você faz a descompactação, a aeração ser melhor. Então, tudo isso, é lógico, é muito simples falar assim, é uma literatura, seria vasta, mas eu estou dando o grosso da história. É o que te leva a pensar no gramado, do que fazer, do como criar. E aí chega naquilo que eu te falei, que é um ser vivo. A grama parece coisa de papo de louco, mas a grama fala. Aquele cara que está ali trabalhando com ela, ela fala a linguagem dela, que nem o animal fala, a linguagem dele. Você sabe quando o teu cachorro está com fome, está com sede,
A grama também, ela te fala, na linguagem dela. Ela mostra na aparência dela, se mudou a tonalidade do verde, você já está sabendo que está faltando um tipo de comidinha para ela. Se ela começou a escurecer demais, você já sabe, opa, preciso trabalhar mais essa parte de fósforo. Então você vai trabalhar. Então essa é e é uma coisa muito legal, porque não tem um dia igual ao outro. Você não tem, cuidando de um gramado, um dia igual ao outro. É isso que é a loucura. E você falar que é um ser vivo, né? Você cria um afeto por um ser vivo, por um gramado. Muito. Como é que é pra você ter que trocar o gramado por causa de show? Como é que foi pra você aceitar isso? A gente sabe que você, cada vez mais no mundo de hoje, né, você, para fechar a conta, você precisa estar aberto para tudo. Então você precisa fazer isso. Você tem que estar no business, né? Você tem que estar nesse mercado de show cada vez mais. São Paulo ficou muito tempo fora disso, muito tempo, por opção de São Paulo. Então, mas tem o lado estrutural. Você vai fazer um show, você tem que estar preparado psicologicamente e administrativamente para saber as consequências depois do show. Tem o show, depois do show, é aquilo lá, e você trabalhar o máximo possível em comum com a produtora do show para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com a menor probabilidade possível de danos, que são inevitáveis. Inevitáveis. Você vai fazer um show, você vai pôr 80 mil pessoas em cada show. Para você fazer um show, você tem que pôr rampa. Para pôr rampa, você tem que tirar cadeira. Para você fazer um camarim, você tem que adaptar um vestiário de camarim. Então, você sabe, você tem que estar preparado. E aí, logo que nós começamos a conversar, essa é uma ciência muito boa que o São Paulo Futebol Clube tem. Os setores são muito coligados. Então, sai o show, você imediatamente tem o apoio da tua área administrativa, você tem o apoio da tua área de infraestrutura para te apoiando, você tem o pessoal do marketing que antes de fazer o show já se preparou para isso, para te dar recurso para você poder trabalhar. Agora, te dói o coração, porque quando você fica preparado, por exemplo, você faz um show que nós tivemos em setembro. Campo de jogo são 7.140 metros quadrados. No show, visto a produção que houve do show, nós tivemos que trocar 2.000 metros quadrados numa forma de Lego, porque não tínhamos tempo hábil, uma vez que a gente já tinha jogo em seguida, no Morumbi. Então nós tivemos de fazer uma forma de... É uma loucura, mas conseguimos. Agora, um show desse, que nós ficamos aí 17 dias com o campo coberto, na hora que nós tiramos, foi engraçado que tem gente que fala, mas tá verde. Eu falei, não, vamos lá, pisa lá. Tá verde a parte de cima, embaixo já apodreceu. Porque apodrece, é um ser vivo, tem jeito. Então isso dói muito. A outra coisa é a seguinte, você quando faz um campo, um gramado, o gramado é como nós, né? É uma criança, a criança depois fica um menininho, depois ele fica um adolescente, depois ele fica um adulto. E quem faz esse crescimento é o tempo que o campo fica. Logo que você faz o gramado, por exemplo, essa semana nós vamos estar pondo um novo gramado. Esse gramado está sendo feito há 8 meses na fazenda. Então, ele está sendo tratado na fazenda exatamente como a gente trata o Murumbis e como tratará ele quando ele chegar aqui. Existe uma tecnologia para você tirar o gramado de lá para esticar aqui, que chama Head to Play, que para você fazer isso, você, ao enrolar a grama e ao desenrolar a grama aqui, você tem 12 horas, para que não haja fermentação, não haja danos. E aí é que faz... Então, quando você for instalar o campo aqui, ele vai chegar aqui, ele já tem 8 meses de vida. O campo, se você consegue dar maturidade nele, o campo é o contrário, se você tiver uma vida bem feita nele, tem 2 jogos por semana, não se tem treino, porque o treino que estraga um gramado é o treino, não só pelo treino, pela repetição. Então, hoje é treino de cruzamento, a repetição, a compactação. Então, quando você tem um tempo desse, você o que vai acontecer? A vida dele se vai prolongando. Então, o que dói, por exemplo, esse campo que nós estamos trocando hoje, né? Ele estava começando a entrar na fase do adolescente para o adulto, porque nós tínhamos trocado ele após o Coldplay. Então, ele estava ficando adulto. Então, agora você vai começar toda a vida
ele vai começar de novo no berçário, que estava lá na paternidade, que era na fazenda. Agora ele já estava no berçário, agora ele já está vindo para casa ficar bonitinho. Mas essa que dói o coração. E os detalhes que você vai ter de fazer agora, que são muito importantes. Por isso que esse trabalho hoje que nós estamos fazendo, hoje especificamente nós estamos fazendo o trabalho de nivelar a laser. Hoje nós estamos basicamente isso, aceleramos o processo até que tinha aquela previsão de um possível problema meteorológico na cidade. Então nós conseguimos, hoje nós estamos com um cronograma de mais ou menos 4 horas adiantado no cronograma, para poder terminar o dia hoje sossegado. E neste momento tivemos uma felicidade. Pela primeira vez na história do Brasil, houve uma sincronia tão bem feita entre a empresa produtora do show e a gente, do São Paulo Futebol Clube, que nós conseguimos retirar o gramado com o palco sendo desmontado. Isso não tem na história. Pode procurar todas as produtoras de shows, você vai ver. Todo mundo faz show, tira palco e troca campo. Nós mesmos já fizemos. Mas nunca com essa sincronia de estar tirando o palco e estar tirando o campo ao mesmo tempo. Que isso é que nos ajudou. Hoje podemos dizer assim, tomara que não. Mas se tiver algum problema meteorológico, eu acho que a gente já hoje vamos terminar o dia preparado para segunda-feira começar a pôr a grama. E aí você vai falar, pô, se terminar hoje, vai pôr segunda. Exatamente esse é o segredo, um dos segredos. Porque amanhã a gente trabalha o solo, o topsoil. Então amanhã a gente vamos estar preocupados em colocar fósforo no gramado. Fósforo em forma de granulação. Esse fósforo que a gente vai pôr hoje, que ele vai ficar 48, talvez 55 horas, 100 gramas em cima, ele vai preparar para receber a grama que vai sofrer um pouquinho na viagem. Mas aquilo que ela vai sofrer um pouquinho pela viagem, na hora que ela já tiver a colocação no solo, ela já começa a respirar mais. Então essa que é a... Então a gente tá falando de ser um ser vivo e se apegar. E quando você vai estar vendo o jogo aqui no Morumbi e alguém chuta a grama, quando dá aquele carrinho que voa a grama para todo lado, você fica possesso também? O coração dói. Quando você vê o jogador sair para comemorar e dar aquele carrinho, você fala, vai sair tudo. É uma coisa. Você tem umas características engraçadas. Você, por exemplo, um jogo de futebol normal, com temperatura normal, não choveu, não sei o quê, você pega uns jogos de regiões X, você tem 60 a 70 trabalhos que você vai ter de fazer, que a gente chama de buracos, que são carrinhos, que você faz. Agora você pega um jogo do Sul, que é uma característica de mais carrinho. Você passa isso para 85, 88, rasgo. Aí só você sofre mais ainda. Tá? Agora, hoje em dia, as tecnologias te ajudaram um pouco, porque hoje você faz um trabalho de vanca, então ajuda. Mas o teu coração sofre, porque às vezes tem um carrinho que faz isso com a grama, você tem um carrinho que faz isso com a grama. Esse assim é que te mata. Para isso também a gente tem, né, no estádio, o São Paulo favorece isso, né, a geografia do São Paulo favorece que nós temos hoje, atrás dos dois gols, nós temos uma somatória de 2.500 metros quadrados de grama, que a gente adota até a mesma grama Celebration do 7.140, para que a gente seja que a gente chama de viveiro. Então, por exemplo, se você tem um local que o carrinho deu para a vanca arrumar, você arruma. Se é um lugar que machucou mais, para você fazer o curativo dela, é melhor você vai no viveiro, tira um pedaço para substituir, põe ela no viveiro e ela faz o curativo dela, usa a enfermaria dela lá no viveiro, para você não fazer no período de jogo. Porque você está fazendo a enfermagem agora, e quarta-feira tem jogo de novo, e pode machucar ela de novo. Então você tira ela para fora, põe o band-aid, o metiolato lá fora, arrumou, ela já está bem de novo, já pôs a pomadinha para curativo, aí você traz. Mônica, qual que é a maior dificuldade de cuidar do gramado assim, especificamente um gramado, e qual que é a maior satisfação de cuidar do gramado? A maior dificuldade do gramado é a natureza, né? Porque se as pessoas às vezes imaginam, né, assim, mas lá no meu jardim, na minha casa é bom, eu pego a mangueira, eu bato água, a planta fica boa. É bem assim. Se é
se é um dos bichos mais vagabundos do mundo, se bobear, é a grama. A grama, por ela ela vai ficar deitada numa rede, tomando uma aguinha de coco, que é a delícia dela, sossegada. E aí o que é o problema da grama? A grama você tem de equilibrar a água. Por quê? Qual é a academia da grama? Você acorda de manhã, você vai para tua academia, você dá uma malhada, você trabalha o bíceps, tríceps, pô, que legal! Tomou teu isotônico, tomou tua recuperação, vai fazer tua atividade. A academia da grama, ela ter sede. Se ela ter sede, ela vai querer buscar lá no lençol a aguinha que ela está querendo. E quando ela está indo fazer, ela está pegando peso, ela está trabalhando as pernas, ela está começando a fazer exercício. Essa é a academia dela. Então, a natureza, por que eu falo da natureza? Excesso de chuva é muito problema. Porque excesso de chuva, aí vem aquele sol maravilhoso. É fungo na certa. Porque ela está úmida, está molhada e está fraca. Porque ela não fez exercício. Aí vem um sol trincando de 30. É fungo. Então você tem que estar muito ligado nisso para estar pondo os herbicidas corretos, os fungicidas corretos. Então é esse trabalho que é um trabalho realmente que é um trabalho preventivo. Porque se você for esperar chegar ao fungo, se você for esperar, é problemático. Então, você pegou, você tem um alto nível de chuva, automaticamente caiu, você já sai com um pré-trabalho, um trabalho preventivo. Então você já entra com esses produtos que eu acabei de falar com antecedência. Tipo daquela coisa da mamãe com o filhinho. O filho tomou chuva. De noite ela faz um suco de laranja, ou ela pega uma vitamina C, dá para filho, você vai ficar resfriado, você vai ficar gripado. É a mesma coisa que você faz. Na linguagem dela, na tua linguagem, você faz isso. Essa é uma coisa. Outra coisa que foge do seu controle é a natureza do pássaro. Porque o pássaro, ele está voando, ele traz coisas. É da natureza. Então você tem um controle muito na grama e você dá o valor às aves. Porque as aves são termômetros. O pessoal fala, quero no campo. É maravilhoso, ele é um predador da pomba. A pomba é terrível, porque a fezes da pomba, ela te queima o gramado. Aí você pega, de repente, no campo, você vê naquele dia um pica-pau aparecendo no teu campo. Tenha certeza, começa a procurar que você está com praga. Porque ele vem pegar a praguinha. Ele é um referencial. O quero não. Quero não. O quero está no campo, ele é o predador. E o quero tem uma coisa interessante. O quero ele tem 3, 4 ninhadas ao ano. E o quero ele é o pai e a mãe, ele fica aqui. Quando o nenê dele fica adultinho, ele põe eles para voar. Porque eles ficam no território deles. E ele é o predador da pomba. Aí você tem... Agora, a pomba vem, o quero vai para dentro. O pica-pau tá lá, você não vai ver o quero ir no pica-pau. Você tem um bem-te-vi no teu campo, você fica feliz. Tem que lembrar. A mesma coisa quando você está no campo. Tem um termômetro para nós, por exemplo, nós aqui temos... Quando você vê uma revoada de andorinha, pô, o céu tá bonito pra caramba e você tá com a andorinha voando em fórmula de círculo. Tenha certeza absoluta que vai vir chuva. Por que ela faz esse movimento? Ela faz isso para ela gerar o óleo para a asa dela ficar protegida da chuva. Então, por isso que eu falo, a gente que gosta de treco, nós temos muitos referenciais, que é que nem a Mulher do Tempo, o Homem do Tempo do jornal, que você vai ver, ele vai dizer que amanhã vai acontecer isso. A Mulher do Tempo, o Homem do Tempo é a coisa da andorinha te avisar, é isso daí. E qual que é a maior satisfação, Maurinho? A maior satisfação que você tem é a realização do atleta. É quando a sua equipe. Porque a verdade é a seguinte, a gente que está aqui atrás, o mérito é da equipe que trabalha no campo. A gente está aqui para dar um suporte. E aquela turma que está lá trabalhando, quando acaba uma partida e eles escutam o treinador falar do gramado que está ótimo, o jogador falar que jogaram no campo, que é o melhor campo do Brasil, o jogador
passar por eles, eu te garanto que a satisfação minha é maior quando eles vêm para mim, pô, Caleri falou que o campo estava ótimo, ou o Rafael falou que o campo, ele quebra a bola estava ótima. Essa realização minha é muito maior. É lógico, é prazeroso se o atleta falar, eu sou de carne e osso, mas é muito maior quando eu vejo aqueles que cuidam da cozinha, que pegam o arroz, pegam o feijão, o sal, eles, quando eles vêm te dar o feedback. Pô, você viu, fulano? Aí no dia seguinte os caras estão vendo lá, almoçando no refeitório, vê lá no programa esportivo, os caras falaram, essa é a maior realização que você tem. Essa é, sabe aquela que você fala assim, pô, fechei o dia com chave de ouro. Você se lembra você falou que você se tornou sócio do São Paulo com 22 minutos 22 minutos. Daí a vida te levou pro Pacaembu. Depois eu vou te mostrar minha primeira carteirinha. Eu quero ver. Você se lembra de como foi o seu primeiro dia, quando você voltou no São Paulo, quando você entrou na... Quando eu voltei pra cá? O que você se lembra desse primeiro dia? É até estranho, né? É estranho e difícil falar um trago desse, porque, primeiro, óbvio, né? Eu tinha certeza que a minha satisfação, o convite que eu recebi de vir trabalhar no clube que eu nasci, no clube que eu torço, eu trabalhei todos os anos e, para mim, era no Pacaembu era a casa de todos e sempre com o mesmo amor para receber todos os grupos, que é o profissionalismo, como eu tenho aqui. Só que você fazer para o seu clube, que você nasceu ali, é maior. E era uma coisa, foi um convite que eu vou ser bem honesto, acho que foi o convite que mais me deixou feliz nessa vida aqui. E eu sabia que o primeiro dia, quando eu fosse pisar para ser o funcionário de São Paulo gerente, eu sabia que eu ia ter uma emoção interna. Mas é que nem todo mundo brinca comigo, eu sou meio molão, né? Mas eu cheguei no Morumbi, naquela época era Morumbi, hoje é Morumbis. Eu cheguei aqui sabendo, pô, você tem que se controlar, você pode, a hora que você tem a emoção pegar, vai no banheiro, disfarça. Mas foi difícil. Foi um negócio que pegou, né? Aí realmente, falei, não vou pistear, não vou pro banheiro, eu fui pra pista andar. Aí foi uma mistura da minha fase de infância, da minha fase de atleta, da minha fase de que ia na arquibancada assistir um jogo, misturado com a fase de que eu estava voltando e aí ser funcionário do clube, o CLT do clube, o funcionário, e que vim fazer o que eu amo. É uma coisa que tá no sangue da gente, né? Então, essa foi uma coisa que foi uma emoção louca. Isso faz com que, né, todo teu dia é uma novidade. E dá emoção todo dia. Quando a coisa acontece errada, a tua raiva também é maior, né? Do mesmo jeito que você tem emoção maior quando as coisas são positivas, quando as coisas dão erradas, tua raiva é maior. Porque você tem situações distintas. A situação como funcionário, né? A situação como um profissional do ramo, quer dizer, profissional dentro do clube, um cara de uma função profissional diferente, e a do torcedor, né? Então tem horas que você mistura, você põe tudo no mix, bate para acalmar a estrada. Bom, e o que você pensa de gramado artificial e o que você faria se o Morumbi se tornasse gramado artificial? Bom, vamos por etapas, eu falo isso com muita tranquilidade. Porque pode dizer assim, o Mauro está falando isso, não, de forma alguma. Tem uma pesquisa, uma dessas pastas aí, se a hora depois você quiser, é uma pesquisa que começa nos Estados Unidos, onde foram 3 milhões e cacetada de estudos, dos quais quase 3 mil de atletas de alto rendimento perderam a vida no alto rendimento por causa do gramado artificial. Nota, não sou contra o gramado artificial ou gramado artificial, mas para a prática do gramado artificial de alto rendimento, sou sim.
contra. E, por exemplo, tem uma matéria há pouco tempo atrás, inclusive na UOL saiu bem, foi o Zico falando sobre o gramado artificial, que é o gramado adequado para o nosso churrasco, os nossos encontros de amigos, campeonatos internos de clubes, porque a durabilidade e o custo para manter um gramado de alto rendimento. Então isso tem. E não é à toa, que foi através disso que aconteceu o quê? Esse estudo que os Estados Unidos fez levou que este ano é o último ano da NFL com o profissionalismo. A NFL vai poder jogar um campo sintético. Com licença, Samuel, desculpa, as bandeiras do Obrigado. Campinas. Tá bom? Obrigado, fica com Deus. Foi o último ano, porque daqui para frente o alto rendimento, o campeonato oficial da NFL vai ser com grama natural. Nesse embalo, até por causa do Messi, do Luiz Soares, o soccer, alto rendimento, também vai por grama natural. Não é sem querer que a Turquia acabou o alto rendimento gramado. Não é sem querer que a Holanda, a partir do dia 1 de janeiro, futebol profissional, as bases não, é gramado natural. O gramado natural, nós, por exemplo, temos atletas que a gente sabe aí, nós temos 5, 6 que do gramado artificial tiveram condições de cirurgia, que levou à cirurgia. Nós temos equipes que têm gramado natural, que tem 3, 4 atletas que foram levados a processo cirúrgico. Atletas que foram obrigados a ficar alguns meses fora da atividade, que é um prejuízo bem grande e compromete a carreira do atleta. Quando fala dessa história de gramado natural e gramado, eu sempre falo uma coisa, é a mesma coisa do tênis. Por que tem tenistas que tiveram uma vida atlética mais longeva, como o Federer, que preferiu jogar mais no saibro do que na quadra rápida, do que o Guga e o Nadal, que jogaram mais em quadras rápidas, por causa do impacto, né? Compromete o teu tornozelo, compromete o teu quadril. No campo, o que acontece? A grama natural, ela tem um exercício que, um dia, se você quiser, que você vai vir aqui, eu vou te mostrar o dia que a gente for fazer medida. Você mede tração. O que faz? A tração vai te dar a referência do atleta fazer este movimento de virar o pé, não, o que no gramado sintético não permite. Por mais que a tecnologia esteja avançada, por melhor que seja o amortecedor que está debaixo dele, a tecnologia foi mudando, muito bom, evoluiu muito, saiu daquele elastômetro de 0,8 pretinho, que dava aquele cheiro, papapá, foi mudando, foi para aquele elastômetro mais claro, que já melhorou, foi para casca de coco, foi para cortiça, houve evoluções. Nesse estudo americano que tem aí, existem esses 5 atletas que, infelizmente, foram levados a um problema de câncer originado pelo elastômero. Mas isso, você vê, 5, mas acontece. Então, esse é o caso do gramado não natural. E outro. O pessoal fala, mas tem o campo híbrido. Sim, tem o campo híbrido. O híbrido depende disso. Por exemplo, você tem hoje o Murumbis, que tem uma transição solar totalmente favorável. Você não precisa de um campo híbrido, porque o híbrido, na verdade, é 8% da metragem de jogo do 7140, que é como se fosse um tear, que a fibra entra e a raiz, a grama que tem embaixo, ela interlaça para dar mais durabilidade. E por quê? Porque, por exemplo, tem campos de co-irmãos, que o campo o ano inteiro é de high grass, que tem um processo de ventilação, tem um processo de... Então, o híbrido é essa história, que essa é uma coisa, mas que não é por isso que esse campo ele tem fibra, mas 8%. Mas a fibra não é a fibra de jogo. Então isso não atrapalha a parte muscular, não atrapalha a parte de contato, o giro do corpo do atleta. Hoje em dia, tecnicamente, evoluiu muito a grama sintética utilizada para alto rendimento. Então, hoje mudou o kick da bola. Antigamente, o kick dá uma bola. O cara que bate
uma faca num campo de grama sintética e o cara mete uma outra bola no campo natural, era diferente. Hoje esse kick mudou, a velocidade mudou, mas eu sou adverso à grama artificial por essas coisas que eu te falei, que ela tira a propriedade, e não é sem querer que quem está preocupado está brecando ela. Não digo que tem que parar, é um mercado que existe aí, tem que existir, mas cada macaco no seu galho. Então, por exemplo, você falar para mim, você pegar um estádio que nem um estádio raiz que nem esse, eu fiquei felicíssimo quando eu falei estádio raiz. Nós tivemos há pouco tempo atrás um co-irmão que veio fazer uma partida aqui. A torcida desse co-irmão, não sou eu, a rede social, que hoje é a coisa que tanto balança, a rede social divulgou centenas, milhares de torcedores falando do estádio raiz, da alegria de estar no estádio raiz. Essa é a grande realidade. Então, quando você fala do Morumbis, não tem porquê. A mesma coisa que o pessoal entende quando fala de cobertura, mas cobertura, nós trouxemos o princípio das arenas, que o mundo trouxe, que a FIFA veio para as arenas. Sim, é legal, mas, por exemplo, você tem um estádio raiz como esse, acho até legal você ter, talvez, uma meia cobertura, para você ter como o mercado de show é necessário, você ter uma pequena arena, mas você não tem uma necessidade de um estádio, no meu modo de ver, cada um tem uma opinião. Porque aqui favorece tudo, né? E além do que, o Morumbis ele tem uma coisa, né? O que o Morumbis tem hoje de assentos cobertos, pela sua configuração e a sua arquitetura, tem arenas que estão cobertas, que estão aquém, na realidade, de oferecer lugares cobertos como o Morumbis hoje já tem. Então, quando você me pergunta, quer dizer, só precisaria ter grama sintética o Morumbis se ele não tivesse, se ele fosse fechado. Porque aí realmente não tem jeito, que ia morrer ou ia ter de fazer como alguns estádios que tem, que para ter a grama de overside, que é a grama high grass, tem um sistema de refrigeração embaixo, que quando a temperatura bate 15 graus, ela liga, quando dá 23 ela desliga, para manter ela, porque a high grass ela precisa estar nessa temperatura para resistir legal. Então é mais ou menos isso que é. Só pra gente fechar, ano passado Tô falando demais, né? Não, pra mim tá ótimo. Ano passado foram 2 jogos que o São Paulo não conseguiu jogar aqui por conta de shows, esse ano também 2 jogos. Né? Pro ano que vem o que a gente ouve é que tem uma agenda bem cheia de shows. Como é que tá a preparação de vocês para tantos shows e conseguir fazer o maior número de jogos também no Morumbi? Bom, se a gente, quer dizer, nós ainda do estádio, e óbvio, corretamente, porque esse mercado ele é muito dinâmico e os aspectos comerciais têm que ser traçados com muito cuidado. Nós ainda não temos a grade de shows. Sabemos que haverá vários shows. Nós temos uma relação muito, muito grande, uma relação realmente de irmão com a fazenda que cuida que prepara nossas crianças lá. Nós, nessa relação, estamos nos preparando para termos um stand-by, material de stand-by. Porque o leigo, e o leigo que eu digo, não é o leigo, é o leigo do produto. Imagina que grama é assim, não, grama, preciso de grama, eu pego. Nós temos um estádio no Brasil, nesse momento, que por causa do que teve problema, ele teve de retirar grama. Como ele não tinha grama no mercado, ele teve de pôr uma outra grama da família Bermuda, que não é a grama adequada. Conclusão, deu 2, 3 jogos, já teve problema. E a culpa não é do estádio. A culpa, ninguém sabia o que Deus prepara. Mas é o seguinte, você precisa ter gramado, e gramado não é fácil. Grama para futebol, grama para golfe, não é você ir no supermercado XYZ e comprar um pacote de arroz, 2 pacotes de feijão, um engradado de cerveja. Não é esse estoque. Esse estoque é outra coisa. Estoque
estoque desse produto que nós precisamos comprar para fazer a nossa comida aqui é outra coisa. É uma coisa que a fazenda precisa estar cuidando. Nós temos uma preocupação, por exemplo, eles estão plantando lá, cuidando da nossa criança lá, mas a gente sabe que farinha eles estão dando, que comida eles estão pondo, o que eles estão pondo de nutriente, porque você precisa fazer de forma disso, para você estar muito balanceado, para quando essa criança vir para cá, ela está convivendo com esse espaço cá. Então, o São Paulo está preocupado com isso e está com essa relação. Óbvio que vai ter um momento, que espero que não seja muito longo, para pelo menos nós termos ideia, sem atrapalhar o lado comercial, de qual vai ser esse período. Se você tiver shows, como algumas vezes já fizemos, esse mesmo que nós fizemos agora há pouco tempo, que tivemos de repor 2.000 metros, é o adequado? Não, não é o adequado. Mas se você tiver gramado sendo feito, criado, dá um trabalho incrível você fazer um Lego, mas você consegue fazer. Visualmente vai ficar feio. Quem estiver na arquibancada, televisão, quando televisionar não vai estar aquelas faixas bonitas, porque vai estar o Lego, então a faixa vai estar para cá, mas não vai estar ruim, vai ter jogabilidade. Por exemplo, o Shakira segue o mesmo princípio do The Weeknd, não precisa trocar o gramado. Possivelmente vamos ter que trocar espaços, onde vai estar a house mix, dependendo da torre, você vai ter que fazer um retrabalho ou uma substituição, mas não vai, é totalmente viável, sabendo que você vai prejudicar o aspecto visual. Em termos de jogabilidade, você vai diminuir um pouquinho, porque você vai estar com remendo, mas muito pouco. Porque se fizer bem feito, a jogabilidade, né, você vai prejudicar 15%, 20% da jogabilidade. E se tiver um show longo um do outro, em um mês aquela jogabilidade você já melhorou. Não trouxe na suprema qualidade, como é o gramado inteiro, mas você traz ele com uma condição boa. Se você tiver acumulados, você vai ter que só fazer a troca. Hoje em dia as técnicas evoluíram muito. Hoje, se você conseguir fazer um trabalho como nós estamos falando e estamos conseguindo fazer, do momento que você retira o gramado, por um momento que você põe a partida para jogar, é sofrido, é comprometido, tem um pouquinho, tecnicamente vai dar um probleminha de jogabilidade, mas em 10 dias você põe um jogo para jogar. Agora, se você tem um show, como o caso de hoje, que tem que trocar o gramado, se houvesse tempo, ou não tivesse acontecido, por exemplo, isso que aconteceu nosso agora, o show ia ser dia 8, 9, 12 e 13. Nós já tínhamos programado, quando acabou o jogo do Botafogo, nós íamos fazer dia 26, 27 e 28 a retirada do gramado, como nós fizemos do Coldplay. Então, o Coldplay já veio para o show sem grama. O Easy Floor já foi sobre o topsoil. Acabou o show, a única coisa que nós passamos, as esteiras magnéticas, vassouras magnéticas, para tirar o que tinha de metal, que sobra, parafuso, arruela, tampinha de latinha, blá, blá. E 3 dias depois já viemos para esticar o campo. Não pudemos fazer isso porque aí teve aquele problema no Rio de Janeiro, que saiu na imprensa, que o governo carioca não deixou ter o show dia 4 e dia 5 para a eleição do dia 3, e São Paulo, graças a Deus, recebeu shows do dia 4 e 5. Isso fez com que não deu, porque para montar um show você leva dias, você leva 5, 6 dias. Então não deu tempo de retirar o gramado, por isso que deu esse peso. Mas se houver uma programação sem atropelos, você consegue conviver bem. Mas mesmo fazendo esse topsoil que você explicou, são, depois que esticou o campo ali, 10 dias. O ideal, 10 dias. Por exemplo, em 2017, nós fizemos uma loucura. Nós tínhamos aquele jogo contra o Bahia. E nós tivemos uma maratona de shows aqui em 2017. Tivemos Vila Mix, tivemos o próprio Bruno Mars, que naquela vez foi um showzinho desse tamanhinho, pequenininho, muito legal. Nós tivemos algumas bandas, foi uma sequência de shows direto. Nem desmontou o palco, desmontou. E nós começamos aquela troca no dia 23 de novembro ou 22, eu não lembro se é 23 ou 22. E no dia 3 começou a troca. E no dia 3 nós jogamos contra o Bahia às 11 horas da manhã. Se você for pegar o vídeo daquele jogo,
nós tivemos 2, 3 lugares que a grama teve movimentação de carrinho. Hoje a tecnologia do retroplay avançou, então hoje nós conseguimos fazer um travamento melhor. Naquela época não facilitaria tanto que conseguimos. Nós vamos fazer nesse plantio agora, vamos fazer um teste, topamos a parada de um maquinário que ajuda a fazer, na linguagem popular, a operação do rodo, que seria empurrar o tapete. Porque cada rolo de retroplay que vem são 12 metros de comprimento por 1,20 de largura, que dá 14,4 metros quadrados. Então, se você imagina você na tua sala, tua casa, você põe um tapete aqui, um tapete aqui, um tapete aqui, um tapete aqui, aí você precisa travar. E como que você fez a tecnologia hoje nova? Então, quando você vai travar, você põe ele numa forma de ângulo e na hora que você abaixa, você trava. E agora essa máquina nós vamos usar para fazer esse rodo para travar mais forte. Nós vamos dar uma olhadinha, acho que a máquina vai funcionar perfeitamente. Estamos com o plano B, operação do rodo também normal. Se der certo essa operação, nós devemos ganhar pelo menos um meio dia de trabalho. E se ela der certo, no futuro, nós vamos dizer para você que com 9 ou 8 dias vamos jogar. Você vai falar, 2 dias, nós vamos ter 20% a menos de tempo para poder a bola rolar. Que é muito. É um negócio que tá bem andado. Isso vai dar certo. Uau!